No entanto, existe também os sábados do povo de Deus. E isso é interessante. Existe o sábado de Deus, que nós vimos até aqui, e existe também os sábados do povo de Deus. E para a gente entender esses sábados do povo de Deus, a gente precisa dar atenção aqui em especial a pelo menos 3 festas que a nação judaica tinha, o povo de Israel tinha. Quais eram elas? A Páscoa, os Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tá bom? Então, essas 3 festas aqui, que faziam parte do calendário hebreu, elas eram obrigatórias para o povo de Israel. Tá certo? Elas eram obrigatórias. Então, todo homem ele tinha que comparecer pelo menos 3 vezes ao ano no templo para celebrar essas 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E essas 3 festas, elas também são sábados, tá bom? Essas 3 festas, elas também são consideradas sábados, é um feriado para o povo, é um feriado nacional para eles. E fora essas 3 festas, haviam outras ainda. Havia as festas de cada lua nova, isto é, o primeiro dia de cada mês ao longo do ano. Então esse também era um sábado, a festa de lua nova. E havia também os 7 sábados anuais. Quais eram esses 7 sábados anuais? O primeiro, o dia da festa dos pães asmos, era um sábado também. O 7º dia da festa dos pães asmos também era um sábado. O dia de Pentecostes, o primeiro dia do 7º mês, o 10º dia do 7º mês, o 15º dia do 7º mês, o 22º dia do 7º mês. Então todos estes eram sábados. E fora estes, nós também tínhamos a cada 7 anos o sábado da terra. Então, a cada 7 anos, o povo ali de Israel, eles deveriam parar de plantar e deixar a terra o quê? Descansar. Então, era um sábado para o descanso da terra. E depois de 7 sábados, né, depois de 7 anos de sábados, você teria o 50º ano, que seria o ano do jubileu, que seria ali o período em que todas as dívidas, seria o ano de libertação, né? Então, todas as dívidas eram perdoadas, aquele que tinha vendido a sua terra, ele recebia a terra de volta, aquele que tinha escravo libertava os escravos, era um ano, então, de libertação completa, tá certo? Seriam 7 anos de sábados aí que a gente teria. Na celebração, né, no cumprimento aí destes anos, você teria o 50º ano, que seria o jubileu. Então, os sábados do povo de Deus, a gente percebe que são vários. Você tem 3 festas principais, você tem mais 7 festas anuais, e tem aí a cada 7º ano, né, um sábado da terra, e de 50 em 50 anos você tem um jubileu. Esses sábados aqui, eles são os sábados do povo de Deus. E uma coisa que é interessante aqui, é que estes sábados, por exemplo, o primeiro dia da festa dos pães asmos, ele não caía no 7º dia, tá certo? Ele poderia cair em outro dia, poderia cair num domingo, poderia cair numa segunda, poderia cair numa quarta, mas seria um sábado para o povo. O 7º dia da festa dos pães asmos, ele cairia uma semana depois. Então, se foi numa segunda-feira, seria numa outra segunda-feira. Ele era um sábado, mas não necessariamente era o quê? O 7º dia, tá certo? A gente precisa lembrar que o termo sábado é o quê? Cessar trabalho, interromper o trabalho, tá bom? É isso que significa o sábado. Então, aqui, o próprio povo tinha os seus sábados, que é diferente do sábado de Deus. E aí, olha só, os sábados do povo de Deus, a festa dos pães asmos, está lá em Levítico, capítulo 23, dos versos 7 e 8, tá bom? Quem que pode ler esse texto para a gente? Vamos lá em Levítico? A gente lê rapidinho, é tudo no capítulo 23 mesmo, a gente consegue ver cada uma aí dessas celebrações aí destes sábados do povo hebreu, tá bom? Então, Levítico 23, versos 7 e 8, quem já tiver encontrado, pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, esse nenhuma obra servil fareis, ou nenhum trabalho servil fareis, é o quê? É o sábado, tá certo? Cessar o quê? O trabalho. Então a gente vê aqui a primeira delas, né? A festa dos pães asmos. Agora, olha outro sábado dos judeus aqui, ó, Pentecostes. No verso 21, está escrito assim: E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. De novo, ó, nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações.
Tá bom? Então, de novo, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Nenhum trabalho servil fareis, cessar o trabalho é o quê? É um sábado, tá certo? É um feriado do povo. Agora o terceiro aqui, ó, primeiro dia do 7º mês, nos versos 24 e 25. Quem pode ler pra gente? Eu faço aqui a leitura. Ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso. De novo, Shabat. Memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Tá bom? Depois, o dia da expiação, do verso 27 até o 32, festa dos tabernáculos, verso 29. Todas essas celebrações do povo hebreu eram os sábados do povo. Tá certo? Essas eram as festas, as luas novas e os sábados dos hebreus. Bastam algumas palavras para demonstrar a grande diferença entre estes sábados e o sábado do Senhor. Então, olha só que interessante. A primeira das 3 festas, que foi a Páscoa, ela foi ordenada em memória da libertação do cativeiro egípcio e deveria ser observada quando entrassem na própria terra. Ou seja, eles só iriam celebrar a Páscoa quando eles estivessem aonde? Lá na terra de Canaã, tá certo? Quando Josué, eles atravessam ali, né, o Rio Jordão, qual que é a primeira coisa que eles fazem ali? Celebrar a Páscoa, tá bom? Então, esse sábado, ele é diferente do sábado memorial da criação. Por quê? Ele só poderia ser observado quando o povo entrasse na terra de Canaã. E como que Deus ia dar uma lei, ia ordenar que eles guardassem o sábado, tá certo? Se eles só pudessem observar lá na terra de Canaã. Então existe a diferença. Existe o sábado memorial da criação, memorial da redenção do povo de Israel, e os sábados dos hebreus. A segunda festa só poderia ser observada após os hebreus se estabelecerem em Canaã, pois seria celebrada quando as primícias da colheita de trigo pudessem ser movidas perante o Senhor, que é ali os Pentecostes, tá certo? Nessa celebração, a primeira colheita que eles tinham ali, eles iam lá e moviam diante do Senhor. Então ela só poderia ser celebrada quando o povo já estivesse na terra, já tivesse plantado e colhido a primeira safra. Agora a terceira festa foi ordenada em memória da peregrinação pelo deserto e deveria ser celebrada anualmente após o término da colheita, a festa dos tabernáculos, né, o que alguns vão chamar das cabanas. Então, essa festa, ela só poderia ser, de novo, celebrada onde? Quando eles entrassem em Canaã, tá certo? Então a gente percebe que estes sábados não fazem parte da lei moral. Estes sábados não são os sábados que Deus ordenou desde o princípio, mas foram sábados que foram entregues ao povo de Deus dentro do contexto deles. Alguns deles eles teriam que observar somente na terra de Canaã. Por exemplo, a gente viu lá, né, que existia o sábado da terra, aqui, ó, voltando aqui, ó. A cada 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Isso só poderia ser realizado aonde? Na terra de Canaã. Fora de lá eles não poderiam realizar. Como é que eles vão deixar a terra descansar? Tá certo? Então, vários desses sábados aqui que são estabelecidos, eles são os sábados do povo de Deus e só poderiam ser celebrados dentro de um contexto, né, do povo hebreu. Tá bom? Então, olha o que a gente avança aqui. A diferença entre o sábado de Deus e os sábados do povo de Deus. O sábado de Deus, ele foi instituído no fim da primeira semana do tempo, como memorial da criação. Já os sábados do povo de Deus são ordenados em conexão com as festas judaicas, após a entrada do povo na terra de Canaã. O sábado de Deus, ele é abençoado, santificado por Deus, porque ele descansou da obra da criação. Os sábados do povo de Deus, eles não foram santificados nem abençoados. Eles foram ordenados. Né? Essas são as suas festas. O sábado de Deus é a santificação do dia do Senhor. Já era uma instituição existente e ordenada a sua observância. Já os sábados do povo de Deus passaram a existir depois da libertação do povo no Egito. O dia do Senhor foi feito para o homem. Os sábados anuais foram designados apenas para os residentes da terra de Canaã. O dia do Senhor, ele é semanal. Os sábados do povo de Deus, eles são anuais. O dia do Senhor é chamado o sábado do Senhor, meus sábados, meu santo dia. Os sábados do povo é chamado vossos sábados, seus sábados e etc. Tá certo? Então a gente tem o sábado de Deus e os sábados do povo de Deus. Eles não se misturam, são coisas diferentes. Tá certo? O sábado de Deus estabelecido desde a criação. Nós vemos que todos os patriarcas ali, eles santificaram o dia do Senhor. Agora, os sábados do povo de Deus, as suas festas, as suas ordenanças, elas só seriam agora
cumpridas, né, ou guardadas, ou celebradas, né, que são festas, né, o termo é festas, só seriam celebrados após o povo de Israel entrar aonde? Na terra de Canaã, tá bom? Então aí a gente viu essa diferença entre os dois sábados.